Boa tarde, pessoal. Nós vamos fazer aqui a correção com alguns comentários da nossa atividade sobre a expansão das fronteiras da América Portuguesa. Como vocês viram no assunto, o Reino Português ele se apodera aqui das terras americanas e durante muito tempo eles ficam com a exploração restrita à área do litoral. Aí só depois, né, que eles vão começar a se dirigir para o interior. E é sobre esse assunto que nós estamos estudando, né, de que forma que se deu através da pecuária, através das missões religiosas e também das bandeiras, né, que eram aqueles movimentos de procura de metais preciosos e outras de apresamento de indígenas, né, para torná-los escravos. Então, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: por que durante o século XVI a colonização portuguesa na América se restringiu ao litoral? Porque durante ali, 1500, eles chegaram aqui em 1500 até de 1500 a 1550, 1570, ainda estava ali restrita a colonização à região do litoral, né, durante todo o século XVI. Isso porque a coroa portuguesa ela temia, nesse momento, uma invasão, caso povoasse o interior da colônia e deixasse a área litorânea desprotegida. Nós falamos sobre isso, né? Outros países europeus, Inglaterra, Holanda, França, que não tinham participado do Tratado de Tordesilhas, eles não aceitavam esse tratado, né, que dividia esse mundo recém, entre aspas, descoberto, entre Portugal e Espanha. Então eles estavam tentando também pegar uma parte desse território para explorar. E aí Portugal, nesse momento, fica muito receoso de perder parte dessas terras se tentasse colonizar o interior do país, né, da região. E aí por isso, durante muito tempo, eles ficam ali trabalhando, né, explorando apenas o litoral, que também tinha o objetivo de proteger o litoral contra as invasões estrangeiras. A segunda questão: qual foi o motivo da interiorização da criação de gado no período colonial? Beleza, eles durante muito tempo ficam explorando o litoral, mas aí chega um momento que eles são obrigados, digamos assim, entre aspas, a começar esse processo de interiorização da exploração. Então, a expansão da criação de gado ela passou a ser um problema, né? A expansão, assim, no momento que começa a criar cada vez mais gado, aumentar o rebanho, ele passa a ser um problema para a colonização, porque os animais eles precisavam de muito espaço e isso acabava limitando o crescimento dos canaviais, que até então era algo que era lucrativo para a coroa. Aí, inclusive, muitos deles acabavam invadindo plantações, dando prejuízo. Então, chega um momento que essa criação de gado ela tem que deixar o litoral e começar a se dirigir ao interior do continente, né, ao interior das terras portuguesas. A terceira questão: qual era a importância do couro para as populações do sertão nordestino? Né? Além de ser um importante produto para o comércio, o couro era essencial para a produção de roupas, calçados, chapéu e outros artefatos. Né? No momento a gente tem que imaginar o momento seguinte: a produção de roupas não era algo muito fácil aqui, não tinha muitos artigos. Então o couro ele vai suprir, né, essa lacuna aí de matérias-primas para a confecção de roupas, calçados, né, e outras coisas. A quarta questão: em que se destacou a pecuária sulina, né, a pecuária que iniciou lá no sul. Né? Ela destacou-se principalmente a partir do século XVIII, com a produção de charque, couro e criação de animais para transportes, como cavalos e mulas. Nós falamos lá no assunto sobre a questão da pecuária sulina. Ela inicia lá
antes do século XVIII ela já existia e foi crescendo bastante, mas num primeiro momento ela servia apenas para a exploração de couro, né? O que hoje pode parecer para a gente um absurdo, né? Eles chegavam, batia ali o gado e tirava o couro e a carne ficava lá perdendo, né? Perdia a carne. Aí só depois é que eles, com a exploração da região das minas, que precisava de chegar produto lá, e aí começou melhor forma de chegar a esses produtos lá era através da carne já seca. Aí eles começaram a produzir o charque, né? Salga a carne, seca, e aí essa carne passou a ser comercializada. Então, a partir do século XVIII, a região sulina ela vai destacar muito nessa questão da carne de charque, né? Como eles já a questão do couro eles já destacavam bastante, então eles vão juntar, né, o couro que eles já faziam, mais a carne que eles perdiam, que eles vão transformar em charques e transformar em grandes comerciantes, né, produtores de carne com charque para abastecer o interior das terras portuguesas. A quinta questão: qual foi a atuação da Companhia de Jesus no século XVI? Essa Companhia de Jesus ela atuou no sentido de conter o crescimento do protestantismo, lembrando que a Europa estava passando no século XVI pelas reformas protestantes que nós falamos, nós já estudamos. Então a Companhia de Jesus ela vai atuar no sentido de conter esse movimento protestantista, do protestantismo, com o avanço da fé católica. Por isso eles empreenderam uma forte campanha evangelizadora dos nativos da América Portuguesa. Eles tinham perdido lá na Europa muitos fiéis, né, para as igrejas luteranas, calvinistas e outras que surgiram. E aí, uma das estratégias que eles vão utilizar é essa, né, criar a Companhia de Jesus. Era um momento também que estava acontecendo essas grandes navegações, eles chegando até outros continentes, até outros povos que eles não tinham contatos e que não conheciam o cristianismo. E aí essa companhia ela vai levar o cristianismo, né, uma grande missão evangelizadora para essa companhia, levar o cristianismo para outros povos, no caso aqui da América Portuguesa. De que maneira ocorria a evangelização nas missões ou reduções? Essa evangelização ela era feita por meio do batismo, de missas, músicas e teatros. Os padres eles combatiam a cultura dos indígenas, como a poligamia e a antropofagia. No entanto, quando os nativos resistiam em abandonar seus costumes, os clérigos desenvolviam algumas adaptações, como fazer pregações na língua dos nativos. A igreja, nessa época, ela tinha uma tradição das pregações ser em latim. Ou seja, a maioria das pessoas não entendiam o que era dito na igreja. Mas aí aqui, na América, como ele estava ali tentando transformar os costumes dos indígenas, então, em algumas situações, eles tiveram que traduzir, né, as pregações, traduzir Bíblia para a língua nativa dos índios, para ver se eles se sentissem mais ali, fosse mais fácil de fazer o processo de conversão desses indígenas ao cristianismo. Porque os jesuítas foram expulsos da América Portuguesa? Foram expulsos porque, além da Companhia de Jesus ter acumulado posses e ganhos, poder e prestígio, a ponto de se transformar em um poder paralelo, eles passaram a ter problemas com os colonos, que reclamavam da escassez de mão de obra indígena, que os jesuítas concentravam, já que os jesuítas concentravam os nativos em suas missões. O que aconteceu é o seguinte: a Companhia de Jesus, quando ela vem para cá, para as terras portuguesas e também espanholas, mas aqui nós estamos tratando da questão portuguesa, elas tiveram como se fosse um incentivo para ficar aqui. A isenção de impostos, recebia do governo, no primeiro momento, uma quantia de dinheiro, né, para fazer essa empreitada, né, de evangelização, mas esse dinheiro era pouco para o serviço que a igreja ia prestar. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a criar os aldeamentos indígenas, e nesses aldeamentos eles
passaram a cultivar o solo, a criar animais, e isso com o tempo foi crescendo. E como eles não pagavam impostos, isso acabou se transformando numa grande empresa e foi acumulando ao longo dos anos muito patrimônio. E aí a coroa passa a temer o poder que a Companhia de Jesus começou a ter por conta dessa grande riqueza que ela foi acumulando, esse grande patrimônio. E além do mais, com a escassez de mão de obra, os colonos, né, que estavam aqui explorando por outros motivos, né, que não os da igreja, explorando a região, eles começaram a reclamar porque eles não tinham, estava faltando mão de obra e estava difícil para escravizar os indígenas, porque a igreja concentrava esses indígenas em suas missões e proibia, o que levou muitas das vezes um confronto entre colonos e religiosos. E aí, juntando essas duas coisas, o Império Português, tentando resolver uma crise econômica que o Império estava passando, acabaram por expulsar os jesuítas de todos os territórios portugueses e tomar as suas riquezas. O que levou os paulistas a explorar o interior da colônia portuguesa, a má qualidade do solo e a distância dos portos europeus. Aqui no caso a gente está falando da região lá de São Vicente, né, que próximo ao litoral as terras não eram tão boas, e eles foram obrigados a subir a Serra do Mar e começar a explorar o interior do continente, onde eles fundaram a cidade de São Paulo. Como surgiram as expedições de apresamento e de que forma elas eram organizadas? As expedições de apresamento surgiram por causa da falta de mão de obra nas lavouras. Elas foram organizadas com financiamento dos próprios colonos e pela coroa portuguesa. Tem aí dois tipos de bandeiras, né? Tem as bandeiras de prospecção, que é aquelas bandeiras que estão indo em busca de ver se encontra metais preciosos, riquezas no interior do continente, do país. E temos as de apresamento, que é essas que no momento que começa a faltar mão de obra nas lavouras, os colonos começam a contratar essas pessoas, né, armadas, que vão entrar as matas do país em busca de indígenas para suprir essa falta de mão de obra na lavoura. E aí tanto os colonos quanto a coroa portuguesa acabavam financiando esses movimentos. O que provocou o aumento da demanda por mão de obra indígena no século XVII. Né? Esse aumento de mão de obra aconteceu pela crise de abastecimento de africanos escravizados. Ou seja, os holandeses eles dominaram, a partir de 1630, os principais centros fornecedores de mão de obra escrava. Então o comércio de africanos para cá, ele é dificultado por conta desse domínio holandês, e aí eles vão ter que começar para suprir a falta de mão de obra nas lavouras, buscar a escravidão de indígenas. A 11 explica como o conhecimento dos indígenas foi utilizado pelos bandeirantes para realizar suas expedições. Os bandeirantes eles souberam utilizar os conhecimentos aprendidos com os indígenas para viabilizar suas expedições. Tais conhecimentos como o melhor método para andar descalço em fila indiana para trafegar nas matas, as técnicas de caça e coleta, as formas de perceber a aproximação de animais perigosos, a localização de alimentos e água, o uso de ervas curativas, entre outros, otimizaram o desempenho das expedições dos bandeirantes. Eles vão fazer o seguinte, eles vão começar a utilizar do conhecimento que os indígenas dominavam bastante, eles vão aprender esses costumes com os indígenas, uma vez que para adentrar essas matas eles tinham que ser a pé, não tinham como usar, por exemplo, o cavalo, porque o terreno era muito irregular, né, muitos altos e baixos, a mata muito densa, e aí para sobreviver, né, nessa empreitada que levava muito tempo eles partiam da região e não tinha tempo de voltar, tiveram que se adaptar com os costumes dos locais, né, dos nativos. Então é isso, são 11 questões que vocês podem estudar
para a gente já fazer a nossa avaliação na próxima semana. Qualquer coisa, vocês chamam lá nos comentários para tirar qualquer dúvida. Até a próxima aula.